Tô de volta com o nosso BG, tem o nosso quadro Fala do Especialista. E aí, como prometido, o doutor Paulo Baria já está aqui no estúdio porque está em discussão no governo federal a revisão da escala de trabalho no formato 6x1, que é a escala que nós temos hoje, que consiste em 6 dias de trabalho e 1 dia de folga. Então, você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e folga no domingo. Só que agora o ministro do Trabalho está tentando rever. Ainda não sabemos se isso vai ocorrer ou não e quando. Há uma grande possibilidade que sim. E aí, para falar sobre esse assunto, para debater sobre esse tema, o doutor foi o convidado aqui no nosso estúdio. Doutor, primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor. Hoje temos a escala 6x1. O que seria proposto seria a escala 5x2. O senhor acha que isso seria benéfico ou não hoje para o trabalhador? Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito boa tarde, um prazer estar aqui mais uma vez e tentar esclarecer alguma coisa sobre essas medidas que estão em andamento no Congresso Nacional, né? Na verdade, existe um projeto para fazer uma alteração na Constituição da República que diz que deve-se trabalhar 44 horas por semana, num limite de 8 por dia. A verdade é que desde a Revolução Industrial, que é do século XVIII, né, havia uma quantidade, uma jornada de trabalho muito exaustiva. Por exemplo, de 10, 12, 14, 16 horas de trabalho por dia. Crianças com 14, 12, 10, 8 anos trabalhando nessas fábricas, nessas jornadas exaustivas de 12, 14, 16 horas por dia. De lá para cá, século XVIII para cá, os movimentos sociais, especialmente representados pelos sindicatos, começam a fazer as suas lutas. Os movimentos grevistas, paredistas e 200 anos de história vai chegar agora, né, em 2025, na nossa Constituição de 88, portanto, com 44 horas por semana. Mas só para se ter uma ideia, quando a Constituição de 88, que já está ficando velhinha, 37 anos já, ela previu que seria 44 horas por semana, até o mês passado, a Constituição é de outubro de 88, até setembro de 88, estava em vigor a CLT, que dizia que eram 48 horas por semana. Então, veja, já houve na Constituição de 88 uma redução de 48 horas por semana para 44. A evolução social, ou seja, essa ideia de trabalhar menos, de privilegiar mais a vida, o tempo livre, as pessoas poderem ficar mais com as suas famílias, os movimentos sociais começam a pressionar o Congresso Nacional, que é a casa legislativa própria para isso, não é o Poder Judiciário, tem que ser lá na Casa Legislativa, alterar a Constituição para que se trabalhe não 48, não 44, mas agora 36 horas por semana. Isso já acontece em países desenvolvidos, como, por exemplo, na França, que as pessoas trabalham 36 horas por semana. Outros países também já adotam isso. Empresas particulares, por opção, também adotam 36 horas por semana. É claro que isso vai ter encargos, e nós podemos discutir isso, mas a ideia é reduzir a jornada de trabalho para que o trabalhador trabalhe menos, descanse mais e tenha uma vida social mais ativa com a sua família, podendo desfrutar tudo aquilo que está na Constituição, que diz que o salário mínimo tem que ser para pagar saúde, lazer, etc, etc, etc. É um tema polêmico, doutor. Muito. Até porque hoje eu pedi, inclusive, a opinião aqui do nosso público. As opiniões são variadas, né? Tem gente que até brincou com a situação também, mas é uma questão polêmica que já vem sendo discutida há algum tempo. Agora o assunto voltou à tona novamente com a declaração do ministro do Trabalho, e é por isso que a gente fez o convite para que o senhor viesse até aqui, porque a gente não sabe quando isso entrará em prática e se os empresários também estarão de acordo. Então, seria a jornada trabalha 5 e folga 2. Seria essa a proposta. O empresário hoje, ele poderia, por exemplo, a gente trabalha 5, folga 2, mas a nossa carga horária por dia aumentaria? Ele pode fazer isso também para poder suprir esse um dia que será retirado aí do trabalhador? Poderia fazer isso? Vamos por partes. Primeiro que a jornada 6x1
já está há algum tempo restrita a alguns núcleos de trabalhadores. Tem muita gente trabalhando 5x2 faz tempo. Se você for no distrito industrial de sábado, você não vai encontrar ninguém. Aquele trabalhador da indústria trabalha de segunda a sexta só. Ele trabalha um pouco mais durante a semana, 9 horas e 12 minutos, para não trabalhar no sábado e no domingo, que é a chamada semana inglesa. Então, o 5x2 já é uma realidade. Em indústria, no mundo corporativo, vai em escritório de contabilidade, escritório de advocacia, vê se você encontra alguém trabalhando sábado e domingo. Mas no comércio em geral, ainda não, doutor. E vamos dizer que lá na casa pernambucana, até o meio-dia e depois à tarde não trabalha. Aquele horário clássico de trabalhar de segunda a sexta e sábado até o meio-dia. Há ainda essa jornada de 6x1, mas hoje é bem menor. A proposta que vem pela PEC, pela mudança na Constituição, não é de 6x1, a proposta é de 5x2, é de 4x3, o que seria ainda mais desvantajoso economicamente para os empresários, é maior. Mas respondendo a sua pergunta, quando eu trabalho 5x2, do jeito que está hoje, eu tenho que trabalhar mais durante a semana para folgar no sábado e domingo, que é o que nós chamamos de compensação de jornada de trabalho. Se for aprovada uma lei, uma PEC, uma emenda constitucional, que diga que é 5x2 ou 4x3, haverá exatamente esse reajuste. Não vai poder reduzir salário, de forma alguma, e o empregador, se quiser exigir, vamos imaginar que aprovou 4x2, 4x3 ou 5x2, o empregador vai ter que pagar isso como hora extra se ele quiser trabalhar o trabalho além daquilo que for aprovado, né? Então essa é a preocupação dos empregadores. O senhor acredita que para o trabalhador isso é interessante, é importante? É claro, se não for mexer no salário também, mas é interessante para ele ter saúde, para ele ter vida social, para ele aproveitar mais com a família. A gente sabe que cada vez mais a vida fica corrida, a gente tenta abraçar o mundo. É importante, é interessante agora nesse momento que nós vivemos? Veja, desde que o filósofo Zygmunt Bauman falou sobre a liquidez do tempo, o maior ativo que nós temos como seres humanos é o tempo de vida, porque ele tem data para terminar, né, com a nossa morte. Então, cada vez mais, se a legislação for no sentido de propiciar mais tempo de lazer, de saúde, de viver a vida, evidentemente que essa é uma conquista social, mundial, humana, de trabalhar menos. A questão é como é que eu trabalho menos, mantendo os meus rendimentos para poder sustentar minha família, né? E isso é uma questão econômica. Quando surgiu o 13º salário no Brasil, por exemplo, em 1962, os empresários diziam que o Brasil ia quebrar, que não ia ter dinheiro para pagar 13º, etc. Tal. Quando as férias foram aprovadas, com o Getúlio Vargas, mesma coisa, os empresários vão quebrar, porque não vai ter como das férias. Isso tudo é uma desculpa. Por que uma desculpa? Porque, veja, não é o patrão que paga salário, 13º de férias, é sempre o consumidor, aquilo vai ser repassado para o produto. É o consumidor que paga o produto da indústria ou do comércio que vai sustentar esses 4 dias só de trabalho e 3 de descanso. Sempre os preços são repassados, os aumentos de custo que podem vir e virão se houver uma jornada reduzida, vão ser repassados para os preços. E isso sempre foi assim, é querer negar a história econômica brasileira e mundial, né? Isso vai causar dificuldade para a empresa? No primeiro momento vai, e acho que vai mesmo, né? Agora, é sempre esse jogo de classes, né? De puxa daqui, puxa dali, para poder tentar dar um pouco mais de descanso e vida ativa para esses trabalhadores nos finais de semana. E tem um reverso da moeda também, que nem sempre a gente leva em consideração nos debates. Por exemplo, o empregador, o dono da indústria, não vê isso com bons olhos, porque vai aumentar o custo dele. Mas pense agora no dono de bar, restaurante, pousada, etc, etc. O pessoal que trabalha com entretenimento. Esse pessoal vai ter um aumento de receita, porque essas pessoas vão ter mais tempo para o lazer. Então, na economia, tudo é assim. Quando você tira de um, o outro ganha. Tira desse aqui, ganha aquele. Isso faz parte do jogo econômico. A vida econômica é assim. Então, vai ter esse impacto econômico se realmente tiver essa mudança na jornada. E de acordo com a experiência, com a vasta experiência do senhor, doutor, o senhor acredita que isso vai para frente, não vai, porque está tendo
especulação toda. Ainda na semana passada nós tivemos aí o retorno deste assunto para vários sites, para as redes sociais. Isso vai acabar acontecendo o mais rápido possível? O senhor acredita que sim? Olha, é sempre perigoso você fazer esse tipo de prognóstico, especialmente num tema social e político como esse. Eu acho que nós vamos chegar na jornada de 40 horas por semana, não na de 36, como pretende a PEC, né? No jogo político ali na negociação, vamos chegar nas 40 horas semanais, dividido durante os 5 dias da semana. Que seriam 5 e 2 de folga. Exatamente, 5 e 2. Oficializar para todo mundo, inclusive para quem trabalha no comércio, nos shoppings, etc, etc. Acho que a negociação é sempre o meio termo, né? Vai chegar nesse meio termo. Um puxa daqui, outro puxa dali e vai acabar chegando nesse meio termo. E aí as empresas terão que se adaptar também. Na prática, no começo, será que isso vai caminhar bem? Não, como toda mudança social, não caminha muito bem. Mas veja, a PEC que está no Congresso Nacional, ela tem uma proposta de, se aprovada, entrar em vigor daqui a um ano, 360 dias na verdade. Né? Então é um período suficiente para as empresas e os trabalhadores se adaptarem a essa nova mudança. Temos que aguardar também, até porque, doutor, o ano que vem a gente tem um ano político muito importante, então acredito que essas mudanças, também penso assim como o senhor, devam ocorrer, mas que seja aí para o bem do trabalhador, não para o prejuízo e também para o bem aí de toda a nossa economia. Como o senhor bem disse, terão ganhos e perdas aí de ambos os lados. É isso. Vamos aguardar. Obrigada, doutor. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. O prazer foi todo nosso. Ótimo feriado aí para o senhor. Esse foi o nosso quadro Fala do Especialista.